Só um minutinho que agora vai. Isso. Entrou, já está. Ok? Se quiser, boa noite, Selma. Será que eu apertei o botão errado da Selma? Boa noite, Selma. Boa noite, Selma. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se quiser, já pode começar, Cida, a prece. Tá, então vamos serenando os nossos corações, deixar as nossas preocupações lá fora, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso amigo amado, nosso modelo e guia da humanidade, e agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, tão necessária, principalmente nessas condições que nos encontramos. Agradecer, Mestre amado, por todas as bênçãos recebidas em nossa vida, pela oportunidade bendita de podermos estar sempre reunidos em seu nome para aprender um pouco mais tudo que envolve os seus exemplos, o início da nossa bendita e maravilhosa terra, que aprendendo Jesus, sabemos o quão ainda somos pequeninos, mas é através do estudo que tentamos nos melhorarmos a cada dia. E, se possível, Jesus, um dia estarmos em plano melhores. Não que esse plano não seja o melhor nesse momento para nós. Nosso plano é de aprendizado. Então, temos que valorizar o momento agora encarnados nessa vida, Mestre amado. Te pedimos, Jesus, que ilumine todos os lares dos nossos amigos, nossos familiares, que, se possível, retire os miasmas colocados por nós mesmos através dos nossos pensamentos, atitudes, palavras, Mestre amado. E que o estudo da noite possa ser abençoado através do nosso irmão Alan, a nossa irmã Dalvinha, que eles sejam felizes em suas colocações, que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações e aprender um pouco mais. E assim, Mestre amado, agradecidos que estamos pela oportunidade bendita, gostaríamos de iniciar a nossa aula de hoje com a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Mestre, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, o mal que vem de fora e o mal que vem de dentro de nós, porque é teu o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje é o capítulo 11, Gênese espiritual. Agora vai ficar bem mais interessante o nosso estudo. Não que não foi antes, mas agora vai ficar bem legal. Então, eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos para os vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Princípio espiritual. Então, antes de começar mesmo o texto, eu peguei a nota do editor do livro, falando sobre princípio espiritual, que é do livro A Gênese, desse aqui, tá? Que eu usei.
O materialismo nega a existência de um princípio espiritual, acreditando todos os fenômenos ao princípio material. A ciência psicológica adotada oficialmente na França durante o século XIX, iniciada por Maine de Biran, considerava o ser humano como alma encarnada. Um princípio espiritual dotado de faculdades como razão, vontade, imaginação, senso moral, tendo o corpo como seu instrumento por uma união necessária. Para o Espiritismo, a criação se compõe de dois princípios, o espiritual e o material. Então, aqui já começa o texto de Kardec, a partir do item 1, princípio espiritual. A existência do princípio espiritual é um fato que não tem, por assim dizer, mais necessidade de demonstração que o princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma por seus efeitos, como a matéria por aqueles que lhe são próprios. Segundo o princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há ninguém que não faça diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, uma advertência, atestando por isso mesmo um pensamento, uma intenção. Ora, como não pode vir a ninguém a ideia de atribuir pensamento para a matéria do sino, conclui-se que ele é movido por uma inteligência a qual serve de instrumento para se manifestar. Pela mesma razão, ninguém teria a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem vivo pensa, é porque há nele alguma coisa que não existe mais quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz mover o sino está fora dele, enquanto que o que faz o homem agir está nele mesmo. Alguma dúvida até aí? Foi um exemplo bem colocado por Allan Kardec, né? O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, porque não se poderia conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade apenas sobre a matéria bruta, tanto quanto um monarca terrestre reinando durante toda a sua vida apenas sobre pedras. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se devessem se exercer apenas sobre a matéria. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para votá-los ao nada depois de alguns dias de sofrimento sem compensações, entretendo sua vida com essa sucessão indefinida de seres que nascem sem ter pedido, que pensam um instante para somente conhecer a dor e se extinguem para sempre após uma existência efêmera. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem
objetivo. Ou seja, tem aqueles que falam, né, que os mais materialistas, né, acho que nem tanto agora como na nossa época, no nosso século, dizem que o nosso corpo morre e tudo acaba, né, não se tem mais nada. Então, aquela criatura que vem ao planeta Terra, nasceu, já nasce em sofrimento, já tem durante toda a sua vida uma caminhada de dores, enquanto que outro tem felicidade, ou mais ou menos feliz ou não, qual seria o propósito, né, de nós vivermos nessa situação se não existir algo além desse nosso corpo material? Então, alguma coisa existe, sim, além disso aqui, desse corpo. Alguma razão, algum motivo existe para nós estarmos aqui no planeta Terra. Algum objetivo de vida nós temos, além do nosso dia a dia, além das nossas conquistas, do estudar, de trabalhar, de ter relacionamentos. Então, tem um propósito para todos nós. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Ao negarem a causa, não podem admitir o efeito. Ao negarem o efeito, não reconhecem a causa. O materialismo é, portanto, consequente consigo mesmo, se não o é com a razão. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Ela está nele no estado de intuição e de aspiração. Ele compreende que somente nela está a compreensão das misérias da vida. Por isso, sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas que ateus. A ideia intuitiva e ao poder do raciocínio, o Espiritismo vem a juntar a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Ele dá exatidão e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra-nos o ser inteligente agindo fora da matéria, seja depois, seja durante a vida do corpo. Alguma dúvida até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Pode seguir? Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria alguma razão para confundi-los. No entanto, desde que se veem seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos ainda animados de vida orgânica, quando já não existe mais nenhuma manifestação do pensamento, que se produzem no ser vivo movimentos vitais independentes de todo ato de vontade, que durante o sonho a vida orgânica está em toda a sua atividade, enquanto que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior. É cabível se aceitar que a existência orgânica reside em um princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito, e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, torna-se evidente que essa dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Vide capítulo 10, nos itens 16 a 19. Ou seja, a matéria orgânica que nasce, se reproduz, que morre, mas não há
um princípio inteligente ali, não há, vamos dizer assim, um princípio espiritual, digo, o princípio inteligente. Mas existe sim a vitalidade, o princípio vital. Então, ele deu o exemplo da planta, né? Da semente, ela vai se tornar uma árvore, ela vai nascer, vai ter toda a fotossíntese dos seus dia a dia, e um dia ela vai perecer. Mas isso não quer dizer que ali exista um princípio inteligente. O princípio espiritual teria sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Seria ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela desagregação, como o princípio vital. Ou seja, o princípio vital, quando ele está animando um ser orgânico, seja uma planta, um animal, seja uma bactéria, ou seja o que for, quando há a morte dessa matéria, esse princípio vital ele retorna para o fluido cósmico universal, ele volta à sua origem. Então, se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela desagregação como princípio vital. O ser inteligente teria uma existência apenas momentânea como o corpo, e na morte reentraria no nada, ou o que vem a dar no mesmo, no todo universal. Isso seria, em uma palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Ou seja, o princípio espiritual, ele não, ele é eterno, ele vai evoluir esse princípio espiritual. Ele é indestrutível. Então, ele precisa da matéria para ele crescer, para ele evoluir, desde o instinto até a sua inteligência, até ele ter a sua inteligência, a sua intuição, e assim por diante. As propriedades sui generis que se reconhecem no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente, pois se tivesse sua origem na matéria, não teria essas propriedades. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se à conclusão, remontando dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Ou seja, lá no Livro dos Espíritos, vocês lembram, né? Deus, Espírito e matéria. Né? A tríade, né? Então, aqui está falando que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Criador, Deus. O elemento espiritual, individualizado, constitui os seres chamados espíritos, assim como o elemento material individualizado compõe os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Sendo admitido o ser espiritual, e não podendo sua origem estar na matéria, qual é a sua origem, seu ponto de partida? Que é a mesma pergunta, pode subir, eu esqueci de deletar lá em cima. Aqui, os meios de investigação estão absolutamente em falta, como em tudo o que se prende ao princípio das coisas. O homem pode constatar somente o que existe. Sobre todo o resto, apenas emite hipóteses. E seja porque
esse conhecimento ultrapasse o alcance de sua inteligência atual, seja porque para ele não teria utilidade ou conveniência que o possuísse no momento. Deus não lhe deu nem mesmo pela revelação. Ou seja, nós não sabemos quando que esse princípio inteligente, esse elemento espiritual, Deus, a partir de que momento ele começou a criar, ou por que Deus criou. Então, isso é uma coisa que nós estamos muito ainda longe de saber, e se é que algum dia nós vamos saber, porque tem espíritos superiores que falam que nós não temos ainda, e nem eles condições ainda de saber. Nem sei se nós vamos saber um dia. O que Deus lhe disse pelos seus mensageiros, e o que, aliás, o homem poderia deduzir por si próprio, do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos têm o mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pela sua atividade individual, que todos atingirão um grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos, os filhos de um mesmo pai, são o objeto de uma igual solicitude, que não há ninguém mais favorecido ou mais bem dotado que os outros, nem dispensado do trabalho que seria imposto aos outros para atingirem a sua meta. Ou seja, Deus não criou nenhum mais inteligente, nenhum mais capaz, nenhum um mais melhor. Ele criou todos simples e ignorantes. Cada um, e com a sua individualidade, a gente vai, com a nossa individualidade, até depois de um certo ponto, que a gente vai ter uma individualidade, é que cada um de nós vai ter mais pressa ou não de chegar à evolução. Tem os que evoluem mais rápido, os outros mais ou menos, e outros ficam na retaguarda. Mas todos nós estamos em evolução. Todos nós vamos chegar no nosso ápice, né, de espíritos puros e assim por diante. Então, naquela nota, naquele parênteses 2, tem uma nota do editor. Kardec utilizou em sentido genérico, nos seus trabalhos, as palavras espíritos, princípio espiritual, princípio inteligente e alma, como sinônimos. Isto é, o ser inteligente e a palavra espírito para indicar o ser extracorpóreo da esfera espiritual, o que tem levado alguns a pequenas confusões doutrinárias. Assim, em sentido amplo, alma é o ser pensante, o ser inteligente. E, em sentido restrito, é o espírito encarnado. Então, está entre parênteses, Durval Ciampone, A Evolução do Princípio Inteligente, São Paulo, Federação Espírita de São Paulo, 1999, página 19. Então, Kardec fez com que, quando ele fala em alma, é espírito encarnado. Quando ele fala em espírito, quando ele menciona espírito, é espírito sem o corpo físico ou a matéria. Para não haver confusão. Ao mesmo tempo que Deus criou mundos materiais de toda a eternidade, criou igualmente seres espirituais de toda a eternidade, sem o que os mundos materiais estariam sem finalidade. Seria mais fácil imaginarmos os seres espirituais sem os mundos materiais, do que estes últimos sem os seres espirituais.
são os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos da atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Ou seja, a matéria existe, foi criada a parte material, para que nós, espíritos, princípios inteligentes, princípios espirituais, façamos, vamos dizer assim, um trainee, um estágio na matéria para a nossa evolução. Não que a gente não evoluía na parte espiritual, mas a matéria é essencial para a gente evoluir. Não vai existir, por exemplo, só o espírito, o mundo espiritual, sem a matéria. E não vai existir só a matéria, elementos materiais, que não haja a parte espiritual. O progresso é a condição normal dos seres espirituais. E a perfeição relativa é a meta que devem atingir. Então, a nossa meta, perfeição. Deus, tendo criado de toda a eternidade e criando sem cessar, também por toda a eternidade tem havido seres que alcançaram o ponto culminante da escala. Então, Deus continua criando até hoje e vai continuar criando sempre, sem cessar, e por toda a eternidade. E tem já seres lá no comecinho que já alcançaram, né, o ponto culminante. Antes que a Terra existisse, mundos sucederam mundos. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde que os que nasciam para a vida até os que por toda a eternidade haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados anjos. Então, nós vamos agora ao capítulo 10, a gente vai, que é a união do princípio, o item 10, união do princípio espiritual e da matéria. Então, é onde esse princípio espiritual, lá no início dele, iniciando, vai para a matéria, para ele começar a evoluir, começar a crescer, a se desenvolver. Como a matéria tinha que ser o objeto da atividade do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, depois vai ter uma nota lá embaixo, era necessário que ele pudesse agir sobre ela, sobre a matéria. É por isso que ele teve que habitá-la como o lenhador vive na floresta. A matéria, devendo ser, por sua vez, o objeto e o instrumento de trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou, para seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de prestarem-se a todos os seus movimentos. O corpo é, ao mesmo tempo, invólucro e instrumento do espírito. E, à medida que este adquire novas aptidões, reveste-se de um corpo apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais delicada. Ou seja, o espírito ele vai evoluindo em corpos, desde os mais rudes, né, grosseiros, até quando o próprio espírito já está lapidado, já está mais evoluído, ele vai tendo oportunidade de estar atuando em corpos mais sutis. Então, tem uma nota aí do editor, o espiritismo racional
aceita oficialmente pela universidade na época de Kardec, tinha por base a psicologia das faculdades da alma, entre parênteses, razão, vontade, livre-arbítrio, imaginação, senso moral. Isso no espiritualismo racional na época de Kardec. A doutrina espírita afirma que essas faculdades ainda não existem na alma em sua primeira encarnação humana, sendo conquistadas progressivamente pelo espírito, por seu esforço no decorrer de centenas ou milhares de vidas. Ou seja, quando o princípio espiritual ele já vai para a parte hominal, ele ainda não tem aquelas qualidades ali de livre-arbítrio, de razão, ele vai para um corpo bem mais grosseiro, e é nesse corpo que ele vai começar, através das suas experiências na matéria, a ter as sensações, vão começar os instintos, e assim por diante. Para ser mais exato, é necessário dizer que é o próprio espírito que elabora o seu envoltório e o adapta para as suas novas necessidades. Ele aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele o molda de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Cabe ao espírito utilizá-los. É assim que as raças mais adiantadas têm um organismo, ou, se preferem, uma ferramenta cerebral mais aperfeiçoada que as raças primitivas. Assim se explica igualmente o estilo especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e para as maneiras do corpo. Vinde capítulo 8, número 7, A Alma da Terra. Desde que um espírito nasce na vida espiritual, deve, para seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades, a princípio rudimentares. É por isso que se reveste de um envoltório corporal apropriado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele deixa para revestir-se de outro, à medida que as suas forças aumentam. Ora, como por todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nacimentos a corpos organizados próprios para receberem espíritos. Desde todos os tempos, os espíritos encontraram, qualquer que fosse o seu grau de desenvolvimento, os elementos necessários para a sua vida carnal. Então, um exemplo que eu posso dar é o nosso planeta Terra. Ele foi evoluindo até que chegou na parte dos animais, né? Daí dos animais vieram os macacos, depois os homens da caverna. Então, aqueles que os espíritos ali nasceram, foram designados para esses corpos mais grosseiros, eram espíritos ainda em evolução na parte intelectual da sua inteligência. Eles eram mais instintivos. Então, Deus os colocou a partir da forma humana para eles desenvolverem a intuição, as emoções, o livre-arbítrio, o poder de escolha, né? Os sentimentos, aprimorar os sentimentos, e assim por diante. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Depois de haver funcionado algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não encontrando mais elemento para sua atividade,
extingue-se e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo sem vida é inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa que não serve mais. Ou seja, o espírito que está ligado a um corpo, ele precisa desse princípio vital, dessa vitalidade. Com o decorrer dos anos, o nosso corpo, claro, ele vai, vamos dizer assim, se desgastando, as células, os órgãos principais, e o nosso princípio vital, a nossa vitalidade, com o tempo também vai diminuindo, até que esse princípio vital, ele fica por um fio, ele se apaga. Então, aí não tem como o espírito, sem a vitalidade, porque é tipo uma ferramenta dele, estar unido àquele corpo, que não vai lhe servir mais. O corpo Posso falar uma coisinha? Pode falar, Cida. Então, Dalvinha, o nosso princípio vital, a gente vem com uma certa quantidade dele, né? Sim. Para, vamos supor, viver 85 anos, nós temos aquele princípio vital até aquela tenridade. Certo. A gente também pode queimar, vamos dizer assim, gastar esse nosso princípio vital, por exemplo, excesso de trabalho, excesso como se diz, quando a gente tem um vício? Assim, a má alimentação. Sim. Tudo isso colabora para que a gente diminua a quantidade do nosso princípio vital, não é isso também? Sim. E que também, por exemplo, uma pessoa que se suicida, ela tinha aquele princípio vital até uma certa idade. Aí ela se suicidando, ela ainda possui aquele princípio vital e fica preso ao corpo dela, não é isso? Quando ela desencarna por condições que ela tirou a própria vida. Ainda possui aquele, porque ela ia ter aquele princípio vital até uma certa idade, e ela bloqueia esse momento dela, né? Até essa condição dela de vida, ela ainda possui aquele princípio vital e ele vai estar nesse corpo ainda. Então, pelas leituras que a gente tem, pelos depoimentos de espíritos que se suicidaram, muitos deles ainda ficam presos ao corpo, por conta desse princípio vital ainda estar inserido nesse corpo. Então, dizem que esse princípio vital ele tem que se desgastar naturalmente, né, para poder libertar esse espírito que cometeu esse ato. Por isso que muitos deles sofrem, porque ficam presos ao corpo ou ficam presos mentalmente à situação que eles criaram, né? Então, há casos e casos, mas a princípio é isso. Aquela energia, aquela vitalidade, não tem como ela ser decomposta, voltar naturalmente, se fosse o nosso corpo perecendo aos poucos, do que aquele que tira abruptamente a sua vida. Certo. Agora, nos casos de acidentes de carro, ou qualquer outro acidente, né? É claro que ali houve, vamos dizer assim, um projeto, né? Que aquele princípio vital estaria, por aquela época, daquele acidente, ou aquele desastre de terremoto, está se extinguindo. Então, nessa morte abrupta, por exemplo, de um acidente, que a pessoa morra na hora, ela não vai sofrer as consequências de ficar presa ao corpo com relação ao princípio vital. Não estamos falando aí, então, já do espírito que ainda é muito materialista e quer estar preso ao corpo. Não se conforme, quer estar preso à casa, ou ao carro, ou ao dinheiro. Estamos falando aí do princípio vital. Que a espiritualidade, na hora que está cuidando
aquele desencarne coletivo, ou daquela pessoa que sofreu acidente, eles mesmos vão estar ali na hora, né, trabalhando para que se dissolva esse princípio vital de uma forma natural que volte para o fluido cósmico universal, ou para o universo. Mas isso é uma coisa que lá para frente a gente já vai ver melhor também, tá bom? Se o Alan quiser complementar, ou a Lucília. Tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo. Nada a acrescentar, Dalva. Então vamos lá. O corpo é, portanto, apenas um envoltório destinado a receber o espírito. Então, pouco importam sua origem e os materiais de que foi construído, de que for construído. Que o corpo do homem seja uma criação especial ou não, é formado pelos mesmos elementos que os dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, ou dito de outra forma, aquecido pelo mesmo fogo, assim como é iluminado pela mesma luz, sujeito para as mesmas vicissitudes e para as mesmas necessidades. É um ponto sobre o qual não há contestação. Ao se considerar apenas a matéria, fazendo-se abstração do espírito, o homem não tem, portanto, nada que os distingua do animal. Mas tudo muda de aspecto se fizermos distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor em uma cabana ou vestido com as roupas de camponês não será menos o grande senhor. Dá-se o mesmo com o homem. Não é sua roupagem de carne que o eleva acima do bruto e o faz um ser à parte. É seu ser espiritual, seu espírito. Eu falei que até o 16, né? Então, o item 15, hipótese sobre a origem do corpo humano. Começa no item 15, nós vamos até o item 16, aí eu vou passar o vídeo para vocês, ok? Para a gente entender melhor esse texto aqui no início. Da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do homem e o do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro era apenas uma transformação do segundo. Não há nada de impossível nisso, nem que, se assim for, a dignidade do homem tenha algo a sofrer. Corpos de macacos poderiam muito bem ter servido de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar na Terra. Essas vestes eram as mais apropriadas para as suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades que o corpo de qualquer outro animal. Em lugar de que uma veste especial fosse feita para o espírito, ele encontrou uma já pronta. Pôde, portanto, vestir a pele do macaco sem deixar de ser espírito humano, como o homem se reveste, às vezes, com a pele de certos animais, sem deixar de ser humano. Fique bem entendido que aqui se trata somente de uma hipótese, que não está de modo algum posta como princípio, mas dada apenas para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica a paridade entre seu espírito e o do macaco.
Aí vai vir uma explicação lá mais adiante. Admitindo-se essa suposição, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o envoltório é modificado, embelezado nos detalhes, sempre conservando a forma geral do conjunto. Número 11, entre parênteses, que a gente falou lá atrás. Os corpos melhorados, ao se procriarem, reproduziram-se nas mesmas condições como ocorre com as árvores enxertadas. Deram origem a uma nova espécie, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. O espírito do macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar corpos de macacos para seu uso, como o fruto da árvore selvagem reproduz árvores selvagens. E o espírito humano procriou corpos de homens, variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. O tronco bifurcou-se e produziu um galho, e este galho se tornou tronco. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram na Terra pouco puderam se diferir do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não muito mais pela inteligência. Há ainda, em nossos dias, selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e a conformação da cabeça, têm, de tal modo, atitudes de macaco, faltando-lhes apenas serem peludos para completar a semelhança. Então, lá em cima, naquele item 4, a nota do editor. A partir da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, a ciência sustenta que algum antropóide pode ter sido um ancestral em comum do homem e do macaco, sem, entretanto, ser uma ou outra criatura. Os primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, podem ter encontrado nestes antropóides as vestimentas carnais adequadas para suas condições evolutivas. Então, aí acabou. Nós vamos passar primeiro um vídeo da Nete Guimarães. Já falamos sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Agora, vamos falar sobre os critérios de avaliação da realidade. Toda vez que você questiona a veracidade ou a falsidade de alguma coisa, se isso existe realmente ou não, você está avaliando a realidade. Você quer saber se o que você está vendo é real. Isso acontece em 3 níveis. Os 3 critérios de avaliação da realidade são o cognitivo, o ético e o estético. Cognitivo é quando você quer saber se algo está ou não está lá, se ele é verdadeiro ou falso, se ele existe ou não existe. Toda vez que você questiona, será verdade? Você está aplicando a avaliação da realidade no aspecto cognitivo. Mas não é só essa pergunta que você normalmente faz. Quando você questiona se alguma coisa é boa ou má para você, ou se isso está certo ou errado, você também está avaliando a realidade, mas no critério ético. E há também, toda vez que você afirma que isso é bonito ou isso é feio, você está aplicando o critério de avaliação da realidade estético. Porém, critérios de avaliação são uma coisa que precisa de uma medida para ser emitida. Então, o que é que faz com que você decida se uma coisa é mais ou menos bonita?
são os seus princípios. Nesse caso, vamos falar hoje sobre os critérios de avaliação da realidade espíritas. Toda vez que você analisa alguma coisa e diz se isso existe ou não existe, se é bom ou se é mal, ou mesmo se é bonito ou feio, baseado em princípios espíritas, suas respostas podem ser um pouco diferentes. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Primeiro, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. Diante disso, como o espírita avalia a realidade? Por exemplo, como ele explica os acontecimentos da natureza, as doenças, os transtornos, várias coisas que, de um ponto de vista materialista, têm uma explicação exclusivamente física. Por acaso o espiritismo despreza as descobertas da ciência, as explicações que têm origem na observação dos fenômenos naturais? Entenda que o conflito entre ciência e religião vem de longa data, e você precisa compreender que escolher um ou outro lado cairá na mesma contradição. Porque se a religião pudesse explicar tudo racionalmente, seria chamada ciência. Assim como, se a ciência pudesse explicar tudo, teria substituído a religião. Qual a proposta espírita, então? A proposta espírita é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, que se propõe a ser uma real ponte entre ciência e religião. Como o Espiritismo explica, então, a realidade objetiva? Eu sempre começo com uma brincadeira. Você é espírito ou você é matéria? É comum as pessoas responderem automaticamente: sou espírito. Porém, essa não é bem a realidade. Vamos imaginar, então, você e a influência do corpo, que vamos chamar de influência material, e a influência espiritual do eu espírito. A ação dos dois produz o que somos realmente, alma. A interação espírito-matéria. A alma é o subproduto dessas influências. Mas como isso funciona exatamente? De onde vem a alma? Vamos imaginar o momento em que entramos no reino nominal. Deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espírito, o princípio inteligente do universo, e passamos a realizar nossas próprias escolhas. Nesse momento, nossas decisões dependem da interação desse princípio espiritual com o aspecto físico. E à medida que vamos repetindo as diversas encarnações no reino nominal, nós vamos evoluindo, que é o que chamamos esse progresso, esse aumento de complexidade que vai surgindo dessa interação espírito-matéria. Vejamos esse esquema. Esse retângulo representa a evolução. O início na parte de baixo e o ápice em cima. Esse início é a primeira encarnação no reino nominal, que chamamos Australopithecus. E o ápice seria o final da evolução neste planeta. Após esse esquema, você não precisaria mais reencarnar no planeta. Vamos dividir esse retângulo numa diagonal. Vamos produzir 2 triângulos. Esse primeiro triângulo vamos chamar de influência material. O DNA, os fatores biológicos, o meio ambiente, os aspectos sociais, tudo que influencia você e advém do mundo material. O outro triângulo, com o vértice para baixo e a base para cima, vamos chamar de influência espiritual. É tudo que vem do espírito. É a informação que você acumulou ao longo de todas as encarnações.
No primeiro momento, bem na base, nós poderemos dizer que nós somos 99% de influência material e 1% de influência espiritual. Estamos falando da alma. Porém, o fator determinante do seu comportamento é a influência material. Podemos afirmar que o DNA não explicar, a psicologia, as interações do meio ambiente, do meio social, iriam explicar. Então, esse início somos nós, no tempo das cavernas, do Paleolítico. E à medida que vamos reencarnando, a influência espiritual vai aumentando. No meio da tabela, nós somos 50% de influência material, 50% de influência espiritual. Nesse momento, estamos vivendo uma dualidade extrema entre escolher dois caminhos. Escolhemos o material ou escolhemos o espiritual? Então, nesse momento, você pode pender para um lado ou para o outro. À medida que as reencarnações continuam, no ápice desse retângulo, nós estamos com 1% de influência material, 99% de influência espiritual. É aquele momento em que o que determina o comportamento deste ser são as influências espirituais. Nesse caso, vamos entrar naquelas situações em que a ciência não consegue explicar por que algumas pessoas são capazes de realizar certas coisas, por que as explicações da matéria que servem para todo mundo não se encaixam exatamente nessa situação. São o que para nós são as exceções que confirmam a regra que sempre há exceções. No nosso nível evolutivo, nós temos uma maior influência material, mas ainda encontramos pessoas em que a influência espiritual é um fator determinante. Nesse caso, por exemplo, o corpo tem a aparência que o espírito queira. Se ele quiser ter a aparência de uma encarnação anterior, ele pode. Como a ciência explicaria isso? Simplesmente não explicaria. Iria dizer apenas mutações genéticas aleatórias. Então, esse retângulo e essa divisão explica como o aspecto material e o aspecto espiritual podem conviver em perfeito equilíbrio, explicando os fenômenos naturais. A proposta espírita, então, é unir a informação espiritual e a informação material e oferecer o que nós precisamos para o nosso crescimento físico, mental e espiritual. Espero que essa explicação tenha ajudado você a entender um pouco melhor o significado do Espiritismo, uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. E uma máxima do Espiritismo é que a fé verdadeira é aquela capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Espero que você tenha apreciado nossa jornada. Não se esqueça de inscrever no canal, deixe o seu like e até nosso próximo encontro. Oi, Alan. O Alan se desdobrou. Agora tem o outro vídeo que é do canal TV Mundo Maior, a Gênese, união do princípio espiritual e da matéria. Alan. Quem consegue acordar o Alan? Cadê o Alan? Alan. Boa tarde a todos. Obrigado pela Rede Amigo Espírita, transmissão ao vivo pela internet. Os internautas aí conosco podem perguntar. Não é esse vídeo não, gente. Presta atenção a vocês. Agora nós teremos a tão esperada oficina com a Anete Guimarães. Não é esse, Dalva? Não. Da dona é que o Alan não está me ouvindo. Ah, tá. Também oradores espíritas, filhos Alan, acho que não é, né, gente? São São fundadores do Grupo Espírita Caminho da Esperança, que tem sede no Rio de Janeiro, do qual a dirige, e agora ela, como disse na entrada para nós, está aí um espírito que está levando essa mensagem para todo o planeta. A Anete também, como todos nós sabemos, é oradora espírita
com conferências proferidas em vários estados do Brasil e no exterior. Está transmitindo esse conhecimento à luz da razão sobre a ótica espírita de uma forma peculiar, convocando todo o público a profundas reflexões. Quanto ao quê? Ao papel do espírita na atualidade. E hoje, a Nete Guimarães vai trabalhar um tema livre, esse tema surpresa, agora conosco, e eu quero convidar para passar esse microfone. O vídeo que palavra que é o segundo vídeo, a TV Mundo Maior. Recebam, com muito calor, a Nete vai falar também sobre o princípio espiritual. Uma boa tarde a todos. Junto com a matéria. É um prazer. De 47 minutos. De hoje, depois das peripécias. Mas não vai até o final, vai até uns 33 minutos, mais ou menos. Me emprestou uma camisa, alguém me forneceu uma escova de dentes, então... E agora é o Alan. Pois é, então aqui, ó, só para aproveitar o marketing. Para o pessoal da Rede Amiga Espírita, um grande abraço a todos vocês. Recentemente, nós realizamos uma pesquisa e descobrimos que 68% do público que me assiste é de internautas. Nunca me viram pessoalmente. E não é uma exceção. Eles assistem muitos trabalhos, então assistem muitas palestras. Então, 68% das pessoas que acompanham meu trabalho nunca me viram pessoalmente. Isso, para mim, foi muito surpreendente. E 32% não é espírita. Me surpreendeu bastante também. Eu achei que o maior público seria o presencial. Então, eu devo até algumas desculpas que a gente começou, então, a inverter isso. Eu sempre me dediquei profundamente às pessoas presentes, que eu achava que era a pessoa que fez o esforço de estar aqui. Mas vendo esse acompanhamento, vendo como as pessoas se prestam, com problema de som, com problema de imagem, o Zé se dedica muito a uma boa qualidade de transmissão, mas não acontece assim sempre. E as pessoas sempre acompanhavam e assistiam várias vezes, em vários lugares. Isso é bem surpreendente. Então, um grande abraço para os internautas. Nós agora estamos produzindo conteúdo direto para a internet. Então, o nosso canal agora vai decolar, porque eu estou diminuindo minhas viagens. Eu vou fazer... Oi, Alan, tem que pôr outro vídeo que eu passei para você, do mundo, da TV Mundo Maior. Para a internet, ou trabalhos para a internet. A partir de 7 minutos. Obrigada. Do melhor, estou desenvolvendo a virtude. Essa ideia da moral baseada na vontade estava em oposição à teoria da igreja, que dizia que você era submetido ao castigo e à recompensa. Qual a diferença? Quando você está falando de castigo e recompensa, você está falando de dor e prazer. E para o espiritualista racional, dor e prazer eram fundamentos da fisiologia e não da alma. Entendi. Viu a diferença? A alma tem vontade, então ela faz uma escolha baseada na razão. O corpo, ele tem os instintos, as paixões, dor, prazer, por exemplo, e tudo isso é fisiológico. Então, quando você faz um indivíduo agir em função do dor e do prazer, do castigo e da recompensa, ele está criando um hábito condicionado, que não é da escolha dele. Então, os espiritualistas diziam, isso não é moral. A moral é quando você raciocina e faz a escolha do que você quer fazer. E se isso vira hábito, eles chamavam que isso era um hábito adquirido. Então, tem uma diferença muito grande do que se pensa hoje. Hoje você condiciona a pessoa como condiciona um cachorro. Sim. Esse hábito é condicionado. Agora, na época, eles diferenciavam o hábito adquirido, quando ele é adquirido pela escolha, pela vontade. Mas o espírito, quando é criado pela inteligência suprema e é inserido na criação, ele já tem essa noção de escolher ou ter a vontade? Aí é que está o elo da questão. Então você vê que quando o Kardec foi tratar desse assunto, ele foi tratar do grande enigma da psicologia. Ninguém conseguia ter essa resposta. Por que algumas pessoas decidem com mais facilidade? Por que outras são mais ignorantes, umas são mais inteligentes? Então e se isso não é fisiológico? Isso é da alma. Essa era a grande dúvida. Inclusive, a igreja e os materialistas usavam isso para combater o espiritualismo. Eles diziam, poxa, como é que você vai explicar que um tem mais ou tem menos? Se é da alma, as almas não são iguais? Então fica essa dúvida.
Então, quando Kardec foi tratar do assunto, e os espíritos explicaram a reencarnação, eles disseram o seguinte: o princípio espiritual, ele se desenvolve nos seres mais simples da criação, do átomo até o animal superior. Então, esse desenvolvimento, ele é condicionado só. Ele é anímico, você não tem escolha, você não tem nem consciência de si mesmo. Então, nesse período todo, pela repetição, até mesmo pela prazer e dor que vão motivando, o ser, sem consciência de si mesmo, se desenvolve e vai da complexidade, né? Então, ele vai do átomo até o animal superior. Quando ele tem a sua primeira vida humana, é aí que a gente considera ele como um espírito simples e ignorante. Então, o que é que caracteriza o espírito simples e ignorante? A primeira vida humana. Mas Kardec, em seus estudos e no diálogo com os espíritos, ele vai dizer o seguinte: nessa primeira vida humana, o que significa simples e ignorante? Então, lembra, as faculdades da alma. Então, eu comecei a agir como espírito humano. Mas será que eu já tenho posse da vontade e da razão? Não, eu estou zerado quanto a isso. Eu ainda ajo completamente pelo instinto. Então, as mesmo faculdades... sendo uma alma. Eu já sou uma alma humana, já era uma alma, agora sou uma alma humana. Simples e ignorante. O que significa isso? O simples é sem o desenvolvimento da faculdade da vontade. E o ignorante, sem o desenvolvimento da faculdade da razão. Então, está totalmente ligado à psicologia. Agora, como é que você desenvolve vontade e razão? Aí Kardec, na Gênese, inclusive, tudo isso está em trechos que foram adulterados. Então, quem não pegar a Gênese original de Kardec, vai ter uma deficiência, porque justamente nesse assunto, nesse capítulo, tem trechos que foram retirados. Então a gente precisa pegar isso nessa Gênese nova, para a gente conseguir entender. Então, o espírito simples e ignorante, sem o desenvolvimento da faculdade, da razão e da vontade, ele vai ter que passar por muitas vidas, e na revista espírita, Kardec vai dizer que não é uma ou duas vidas, 3, 4, o tempo necessário para ele desenvolver a consciência de si mesmo. Isso vai acontecer 100 mil vidas, ele fala. 100 vidas, 200, 300, até 1000 vidas é o tempo necessário para ele adquirir a consciência de si mesmo. Depois que ele adquiriu a consciência de si mesmo, ele vai desenvolver a razão, a inteligência. Com a inteligência, ele faz as escolhas. E quando ele usa para fazer as suas escolhas o pensamento racional e a diretriz da consciência, ele começa a se desenvolver nas virtudes e evoluir moralmente. Pode tomar água aí, Paulo. Eu vou lendo aqui um trecho da Gênese, o item 10 do capítulo 11º. Como a matéria tinha que ser o objeto da atividade do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir, e é por isso que ele teve que habitá-la, como o lenhador vive na floresta, devendo ela ser, por sua vez, o motivo e o instrumento do trabalho. Deus, em vez de uni-lo à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de prestar todos os seus movimentos. O corpo é, ao mesmo tempo, invólucro e instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste-se de um corpo apropriado ao novo gênero de trabalho, que deve realizar, como se dá a um operário, ferramentas menos grosseiras à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais delicada. Que, em parte, é isso que você disse agora, mas vamos fenômeno anterior, antes de ser uma alma humana. É uma alma. Nesse estágio, o espírito tem conhecimento. A alma, ele só vai desenvolver conhecimento, razão, vontade, escolhas, o pensamento racional depois da vida humana. E isso depois de desenvolver a consciência de si mesmo. E é importante dizer o seguinte: enquanto ele não tem conhecimento dos atos que ele pratica, ele não é responsável moralmente pelos atos. Então a responsabilidade moral só vai surgir quando ele desenvolve a inteligência, o conhecimento, e aí ele pode administrar a vontade dele por si mesmo, já com consciência de si mesmo. Então, vamos dizer, nas 100 ou 1000 vidas primeiras, ele ainda não tem responsabilidade sobre os atos. E depois que ele começa a aprender a escolher,
a responsabilidade é relativa ao grau de inteligência que ele desenvolveu. Então, isso muda tudo no campo da moral. Nunca o ser humano, nem na ciência, nem na filosofia e nem na religião, trabalhou com essa hipótese. O Espiritismo é uma inovação gigantesca, quando ele traz o fato de que a responsabilidade moral é progressiva, na medida que o próprio indivíduo adquire os seus valores. Agora, antes de ele ter a primeira vida humana, se ele vai adquirir a consciência aos poucos, quer dizer que a alma no animal não tem uma consciência de si, enquanto alma. A vida para ele é a vida quando ele está ligado num corpo, né? Ele vive e pautado pelos instintos. Então a inteligência, o animal tem inteligência? Tem uma inteligência instintiva, não adquirida por ele. O que vai ser único da alma humana é a inteligência racional. Então o animal, ele é condicionável, ele é regido pelos instintos e pelo condicionamento que a gente pode fazer a ele. Mas essa inteligência dele é instintiva, não é uma aquisição dele própria, é algo que todos vão ter. Então, o ser espiritual, o princípio espiritual, ele vai desde a forma mais simples lá, de uma partícula que ele vai gerenciar, e quando uma partícula se desfaz, esse ser tem algo perispiritual, uma matéria que o reveste no mundo espiritual, e ele se liga a uma outra partícula, e assim por diante. Então, o que acontece? O que a gente pode chamar de um proto, de um pré-perispírito dele, vai se aperfeiçoando com as experiências que ele vai vivendo. Então, são trilhões e trilhões, um incontável número de anos, que o perispírito dele vai continuamente se aperfeiçoando. Olha que coisa interessante. Ele se liga a um corpo, o corpo morre, ele se liga ao outro, o corpo morre, e o perispírito dele tem uma continuidade plena no grau, até atingir essa condição que Kardec falou, que da pedra bruta vai a um corpo maleável, apropriado, com domínio dos instintos, das paixões, para que ele possa desenvolver a consciência de si mesmo. Então, Deus faz de uma forma que, imagine o quanto seria insuportável você ter consciência de si mesmo num desenvolvimento de trilhões e trilhões de anos. Aquela coisa paulatina, devagar. Nessa fase, você não tem ainda uma consciência plena. Então, quando você começa a ser capaz, hoje, Cláudio, nós aqui, aquele que está nos acompanhando, você não consegue interromper a consciência. Ah, mas quando eu durmo eu fico inconsciente. Não, a sua mente fica inconsciente, a sua personalidade. O seu espírito continua consciente no mundo espiritual. Então, desde que você adquiriu a consciência pelo seu próprio esforço, né, depois de passar da fase simples e ignorante, adquirir a consciência, quando você adquire para frente, tudo que você vai vivenciar vai ser consciente. Você nunca mais perde a consciência, e é isso que nos dá a responsabilidade pelos atos. Quando você fala a experiência em que a alma vira uma alma humana, você está falando que isso é só na Terra? Não. Ou essa questão de humanidade é espalhada também pela criação? Veja, inclusive os espíritos vão dizer, agora já não é mais época dos espíritos simples e ignorantes estarem reencarnando na Terra. Isso aconteceu na transição do hominídeo, né? Quando ele ainda era só um desenvolvimento animal, em algum momento o hominídeo, o Homo sapiens ali, começa a encarnar as almas humanas. A diferença da alma humana é que ela já está de posse do potencial das faculdades. Então dizer que é simples e ignorante é dizer, olha, ele já tem o potencial da vontade, da razão e da memória, mas isso ainda está sem desenvolvimento. Tá, então, quando ele é criado, ele já tem isso de uma forma rudimentar. A primeira vida humana, ele já tem a possibilidade rudimentar. De uma vida para outra, ele se mantém consciente, que é diferente do animal. Então ele morre e continua consciente. Então isso vai dar uma continuidade no seu desenvolvimento. No decorrer das vidas, ele começa a raciocinar. Ele começa a desenvolver a capacidade de observar as coisas e fala assim, poxa, ele vai fazer diferente do instinto, que é o que o animal não faz. Então, ele vai ver uma caça maior, que não está nos instintos dele tê-la como presa, e ele vai ambicionar pegar esse animal maior. E para isso ele vai ter que desenvolver a imaginação. Como é que eu faço? Ele vai observar, por exemplo, um outro animal que caça um bicho maior, vai tentar imitar, né? Ele vai ver a garra do animal, e ele vai tirar aquela garra do animal, vai amarrar num pedaço de pau para tentar usar o recurso que o animal tem. Sabe? Ele vai se inspirar na natureza. Ele vai olhar para o bicho, vai ver ele protegido do frio, e depois que esse animal morre, ele vai usar aquilo como proteção contra o frio. Então ele vai se inspirar na natureza para recriar.
né? Então, isso é uma grande beleza do universo, porque as soluções que a gente encontra na natureza, dos animais, das plantas e de tudo, tem uma origem divina, mas existem espíritos superiores criando as inovações ali para que tudo funcione na natureza. Então, isso serve de inspiração para os espíritos simples e ignorantes começarem a desenvolver a razão. Então, no nosso planeta, teve um período em que a civilização do Homo sapiens começou a adquirir o uso da vontade e exercer essa vontade com liberdade. É aí que inicia a vida humana, a liberdade. Essa é a diferença dos animais, né, dos seres, né, mais simples, e o homem. O homem tem o dom da liberdade. E é a liberdade que vai permitir que a gente possa acertar ou errar, né? E esse vai ser o caminho. Quando erra, nós vamos ter o sofrimento moral. Quando acerta, nós vamos sentir a felicidade. Então, deixa de nos guiar a dor e o prazer, que são instintivos, que são ligados à fisiologia. E nós vamos passar a nos guiar pelo sofrimento moral e pela felicidade, né? E o destino de todos nós é a felicidade. Na codificação, há algum comentário ou explicação dos espíritos, ou até mesmo de Kardec, de como é o início dessa vida? Ela sai desta inteligência primária, ou ela é criada em um planeta, ou uma fábrica? Há uma continuidade no desenvolvimento, né, desde a partícula até o espírito superior, o espírito Mas a partícula perfeito. sai originária de onde? Da própria inteligência? É um princípio espiritual. Agora, a origem desse princípio, os espíritos dizem, ninguém sabe, porque é a origem divina. Veja, o ato da criação é o ato de Deus. Não tem nenhum espírito que alcance essa condição. É verdade. O que eles falam é que ele cria constantemente, ou seja, não está vinculado ao tempo. Então tem almas mais novas do que outras. Mas aí nós estamos esbarrando numa coisa que nem os espíritos respondem. Eles falam, agora começa a chegar num ponto, como é que você tem que perguntar para Deus, né? Para saber, porque não tem nenhum espírito que consegue observar o ato da criação. Então, os espíritos são criados, não são, como é que isso funciona, não tem nenhuma resposta. O que a gente sabe é a continuidade do ser mais simples que existe ao mais complexo. Isso é a natureza. Mas quando essa partícula começa a se desenvolver, quando que ela pode ser chamada de um espírito? Quando ela tem a vida humana, a primeira vida humana. Que aí ela já tem uma consciência. Aí ela já é simples, ignorante e o potencial para desenvolver a consciência. Então ali ele já tem o potencial da razão, potencial da imaginação, potencial da vontade, do senso moral e do livre-arbítrio. Então tudo isso vão ser conquista deles. Essa que é a grande diferença que o Espiritismo vai explicar. Nada disso vem pronto. Tudo isso você começa do zero. Aí você vai desenvolvendo a capacidade de controlar a vontade. A moral, Cláudio, em verdade, a gente poderia definir como sendo a capacidade da alma humana ter controle sobre a vontade. Assim como a inteligência é o controle sobre a razão. Então, se você não tem controle sobre a vontade, quem vai te impulsionar são os instintos, ou os desejos, ou o que o mundo vai te oferecer. Então, se você desenvolve a inteligência e continua deixando ser guiado na vontade pelos instintos, pela sociedade, você não é senhor de si mesmo. Então, tem dois campos de desenvolvimento, a inteligência e a moral. Quando você se deixa conduzir pelos instintos e acaba até desenvolvendo os vícios, você pode até ter uma grande inteligência, mas sua moral está no zero ainda. E isso vai fazer com que espíritos possam ser muito inteligentes e não ter nenhum desenvolvimento moral. Enquanto que outros, desde o início, vão desenvolvendo paralelamente. Vão desenvolvendo o controle da vontade, ao mesmo tempo que desenvolvem a inteligência. Aí eles vão ter um caminho mais suave para percorrer. Aquele que desenvolve a inteligência e tem o apego, ele vai ter que fazer o uso todos os seus recursos para superar o apego. Essa é a condição que ele vai ter que vivenciar de superação para conseguir atingir o caminho da felicidade, que é o que todos nós vamos trilhar. Então, na primeira encarnação da alma, ela não tem razão, ela não tem vontade e nem livre-arbítrio. Nem senso moral. Tudo está em potencial. E aí ele vai desenvolver, Kardec fala que o primeiro passo é adquirir consciência de si mesmo. O segundo é desenvolver a inteligência. O terceiro é fazer uso da inteligência para as escolhas e criar os hábitos adquiridos que vão se tornar a educação e o desenvolvimento moral. Então, quando você... o que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o domínio sobre a vontade. Livre-arbítrio, eu escolho aquilo que eu desejo,
como forma de ação. Aí a inspiração nossa é a consciência, que contém as leis de Deus. Aí fecha a questão. O senso moral é você... nós temos um senso racional. Quando você pega, Cláudio, um assunto que você nunca viu, algo que você nunca conheceu, por exemplo, você vê um objeto aqui na tua frente, você nunca tinha visto ele na vida, você começa a analisar. Será que ele é um ser vivo? Será que ele não é? Então você tem uma série de recursos da razão para conseguir descobrir o que é algo que você não conhece. O senso moral é algo semelhante no campo da vontade. Então, assim, eu nunca me deparei com essa situação, mas eu tenho uma série de recursos, além da consciência, para tentar me intuir do que seria a melhor decisão a tomar. Então, esses recursos vêm de fábrica? Vamos dizer? Não, todos eles são adquiridos. São adquiridos. Entendeu? Então, se você pegar uma situação que você olha para ela, você vê um indivíduo agindo ali, aí você fala, nossa, ele está agindo errado. Bom, quem é que está com a capacidade de saber que aquele ato não é adequado? Eu. Ou seja, para mim, o meu grau de inteligência, aquele ato já é possível, eu já tenho responsabilidade sobre esse ato. Agora, quem somos nós para saber se aquele indivíduo que está praticando, ele tem consciência ou não daquele ato? Se ele não tiver consciência daquele ato, ele não é responsável. Você sabe que é um erro, ele não sabe ainda, ele não aprendeu isso. Então, para ele, não é algo que ele seja responsável moralmente. Então, aí vai uma lição. Eu posso observar isso, aprender com isso. Agora, se eu não sei se ele compreende ou não, como é que eu posso julgá-lo? Se eu julgá-lo pelo ato, eu não tenho certeza se ele compreende ou não. Quem que eu tenho certeza que compreende? Eu. Então, quando eu julgo o outro, eu estou julgando quem? Eu estou julgando a mim mesmo. Sim. Então, esse é o sentido do ensinamento de Jesus. Quando você julga alguém, na verdade, você está julgando a si mesmo. Então, essa questão do simples e ignorante, a gente entendeu de forma equivocada. Não quer dizer que é a partícula que é simples e ignorante, mas é em relação ao conhecimento da Terra, quando a alma encarna. Você tem que associar faculdade da alma, razão e vontade. Então, o simples significa sem desenvolvimento da vontade, que vai ser o livre-arbítrio. Ignorante, sem o desenvolvimento da razão. Então, o animal, você pegar um cachorro, ele tem uma inteligência que é associada aos instintos, não é uma inteligência própria adquirida. Ele só vai adquirir inteligência racional a partir da vida humana. E aí Kardec fala, 100 até 1000 vidas para ele desenvolver a consciência de si mesmo. Depois ele desenvolve a razão, e a partir do desenvolvimento da razão ele vai ter o controle da vontade, e aí sim vai ter o livre-arbítrio. E isso está nos trechos adulterados da Gênesis. Você pode comprar a Gênesis original, mundomaior.com.br, entra lá no site, você vai ver o telefone, as lojas físicas da Mundo Maior, e você de outras partes aí do Brasil pode... Agora há poucos minutos. Original. E é legal que tem os apontamentos. Faltar 5 ou 6 minutos, aí a gente pedir para vocês assistirem em casa. Então, eu ia pedir, Dalvinha, se pudesse passar para a gente. Passa aquele da NET e esse, que é muito interessante. Favor. Né? Muito, adorei. Vocês ficaram com dúvida? Alguma pergunta? Então, eu gostei muito quando ele fala, e a hora que ele estava falando dos instintos, da nossa primeira condição humana, do nosso livre-arbítrio, realmente me veio logo assim na minha mente que realmente as pessoas que não têm a noção e a condição do entendimento, né, das leis morais, para ela tá tudo certo, e ela vai ser julgada de acordo com os seus atos, né? A partir do momento que é desenvolvida a moral e a condição de entendimento, ela vai ser julgada a partir dali, né? Gostei muito. E o interessante que ele falou que quando a gente julga, nós estamos nos julgando a nós mesmos. Nossa, a definição dele foi maravilhosa. Sim, a gente sabe, né, que a gente aponta o dedo para o outro, mas é a gente que a gente está querendo se esquivar, né? Na verdade, geralmente nós não sabemos o que se passa com o outro, né? Sim. A não ser que você tenha uma convivência, e mesmo assim. Sim. Nós ainda não estamos em condições
Não conseguimos julgar nem a nós mesmos, né? Que dirá o nosso próximo. Porque às vezes acontecem coisas conosco, você fala, nessa situação eu faria isso. Mas quando acontece com você, que já passei por isso, você toma uma atitude completamente diferente e você fica, meu Deus. Sim. E aí você começa a refletir muitas coisas, né? Pela atitude que você tomou, que eu tomei, assim. Falei, espera, não é bem assim, vamos devagar. Por isso que a gente precisa do outro para se autoanalisar, que o outro é nosso espelho, né? Quando a gente não quer se julgar, a gente julga o outro, e é a nós que nós estamos julgando. Uhum. Sim. Então, para a aula que vem, o Alan vai continuar o item 17, que é a encarnação dos espíritos, né? Que vai estar em complemento com essa aula que nós estamos tendo hoje, e o vídeo agora aí de TV Mundo Maior, que foi quem é o palestrante aí é o Paulo Henrique de Figueiredo, junto com o Cláudio Palermo, que é o apresentador. Mas aí depois o Alan passa para vocês os 2 vídeos, para vocês acabarem de assistir em casa. E Alan, quer falar alguma coisa? Eu sempre ouvi eles dois na Rádio Boa Nova também, né? É a primeira vez que eu vejo a imagem deles. É estranho você sempre ouvir a voz da pessoa e nunca ter visto a imagem. E hoje eu vendo a imagem dos dois, nossa, é completamente diferente do que eu imaginava. É TV Mundo Maior, né, que eles estão fazendo. Sim, mas eles sempre falam também na Rádio Boa Nova. Boa Nova, legal. Sim. Eles têm muitas palestras no YouTube, né? Tem. Várias palestras ele tem. Nunca Inclusive sobre os livros, né? Uhum, sim. Palestra deles eu nunca assisti no YouTube, só ouvia eles na Rádio Boa Nova, nem na Mundo Maior eu ouvia. Joia, mas é muito bom. E aí, quem vai fazer a nossa prece de encerramento? Alan, quer falar alguma coisa? Lucília? Tudo bem? Alan? Desdobrou legal hoje, Alan. Oi? Você desdobrou legal hoje. Hoje ele está de folga, Dalva. É folga dele. Difícil, viu? Foi trabalhar um pouquinho, né, com os alunos. Lá do outro lado. Isso aí. Você desdobrou daí, o João desdobrou daqui, viu? Legal. Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Então eu faço. Ok? Vamos, ainda em companhia dos nossos queridos amigos e mentores da Casa do Caminho, o mentor da nossa aula, os nossos amigos espirituais do bem, do amor e da luz, dos alunos que foram trazidos para também, junto conosco, estar na caminhada do aprendizado. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade do aprendizado desta noite, pela oportunidade de nós estarmos reunidos, encarnados e desencarnados, no aprendizado da aula de hoje, princípio espiritual, onde nós, filhos de Deus, nosso Pai, fomos criados e estamos há milhões de anos evoluindo. Agradecer pela benevolência, pela sabedoria e misericórdia de Deus, de estarmos hoje encarnados no nosso planeta Terra,
em prol da nossa evolução e em prol da evolução do nosso planeta. E vamos rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, para que, através das nossas vibrações e orações, possam chegar a todos os lares, a chegar a todos os países, a chegar em todos os locais que se encontram em conflitos, por guerras, por desentendimentos, pela ganância de obter bens materiais em detrimento daqueles seres humanos ou da natureza animal, para que possam ainda ter em prol deles mesmos, pela ganância, a destruição do nosso planeta, a destruição do ser humano, e que possam essas bênçãos chegar a todos os hospitais, a todas as casas de repouso, todos os sanatórios, as creches, aos orfanatos, para que esses lugares sejam iluminados e socorridos em todas as suas necessidades espirituais e materiais. Que as nossas vibrações e orações e todas as energias do bem, do amor e da luz possam chegar a todos os locais deste planeta, a todas as dimensões de vida, seja natureza, animal, do homem, vegetal, as primeiras vidas estagiando em outros planetas ou no nosso próprio. E que possamos nós sermos cada dia mais um pouquinho melhores. E que possamos ser bons instrumentos na seara de Jesus, seja no campo material, no campo espiritual, emocional e mental. E assim vamos pedindo a permissão para o encerramento dos nossos estudos desta noite, orando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Boa noite a Até todos. a próxima semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. E obrigada pela aula. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, bom descanso a todos. Tchau. Tchau, Alan, Lucília. Boa noite, obrigada. Selma, boa noite. Tchau.